Sim, Sabe como é que é no campo de proca. Você manja um pouquinho? Você manja um pouquinho? Não manja não. Ah, não, sim. Você não vai falar provavelmente dele. Se não quer, não fica bom. Cada coisa que dela. Valdomiro, Claudio e Lula. Isso. Olha, Valdomiro é mais burro ainda. Eu acho que aqui no Rio, o Eduardo Paz está perto o Gabeira está no meio. Tá bem? Não. Só dois? Parece que está em empate técnico, assim, né? Pela margem de erro da pesquisa, está na mesma. Mas ele aparece um pouquinho na frente, né? 43 a 41, parece. O Gabeira, né? Gabeira. Porque eu tô com medo do Gabeira aí. Tá com medo? Tô, cara, esse cara, eu acho que ele vem pra arrasar com o Lula, né? Eu sou um prefeito anti-Lula numa cidade como o Rio. Ah, mas ele é de esquerda também, né? Sei, tá tão. Eu não tô entendendo a dele. Espero que sim, cara. Eu tô achando que ele tá tão assim, careta em algumas coisas, né? Ele encaretou. Se ele fosse o Gabeira de talvez 15 anos atrás. O Gabeira também ele tem uma coisa muito parecida, assim, vergonha. Ele joga bem nos lados. Sei. Porque se o outro pai é Mauricinho, né? Ele é Mauricinho, bem. A antipatia dele, mas agora. E ele é meio. O Paz é meio assim, hipócrita, né? Ele joga onde ele está ganhando. Eu acho que ele tá todo Político, né? político. Acima de tudo, político. Você na escola de Amor, ela foi pro segundo turno também? Não sei. Porto Alegre, foi futebol, foi PT no Leão de Cara, não é? Não pegou direto, não. Não, foi Pegou direto PT? Foi pro segundo turno Acho que foi a também. maior margem, assim, É de mesmo, né? Porque João Pessoa foi 73%, 78%, o cara foi reconduzido. Curitiba também foi. Mas também foi por aí, 70. Aclamado mesmo, né? Foi pro segundo turno também. O Pedro Amin é candidato. Pedro Amin? É. Vai pro segundo turno, né? Vai pro segundo turno. A minha não morre, né? Cara, igual o Maluf, né? Eu pensei, pô, cara, você nem sabia mais que ele estava na política. Agora, onde depois vai ficar preto é nos Estados Unidos. Geralmente, né? Não, olha só, pessoal, quando a gente pega o campo de prova, né? Então a gente tem lá menos um quarto, f' ao quadrado, menos mais um meio, tá? M2 a mi. E aí aqui a gente vai ter, vou dar um termo aqui, vamos dar embaixo de cigarrado, menos M, si. E aí, quando eu botar uma constante de acoplamento, vou botar uma constante de acoplamento G, cigarrado, si, amém. Então, se vocês observarem, esse acoplamento aqui é como se fosse uma eletrodinâmica, né? Pode até botar um aqui também, pode até botar uma eletrodinâmica, onde a gente sabe o que é o espontâneo da simetria, a gente está trabalhando no gauge unitário, e aí a gente tem essa interação aqui, que é uma interação, então, com constante de acoplamento adimensional. 3 meios com 3 meios com 1, dimensão 4. Então, essa constante de acoplamento aqui é adimensional. Em dimensão de massa, né? Então, agora, a novidade aí é na hora, vamos fazer vamos olhar os propagadores. Né? Então, propagador de amigo. Um amigo, né? O propagador do ciclo de si é o propagador de amigo. O amigo é o nosso amigo de sempre. Ele vai ser, vamos ter no meio, ami, aí ele vai ter D'Alembertiano, delta mini, que vem do F mini, F mini, e o termo de massa é N2, delta mini, mais N2, ômega mini, né? Já sabe que não precisa fixar o gauge, porque não tem variância de gauge. Então, a gente tem D'Alembertiano mais M2, θ, mais M2, ômega. Então, na hora de inverter essa parte bilinear para tirar o propagador, tá? 1 sobre D'Alembertiano mais M2, θ, mais 1 sobre M2, ômega. Tá? Então, isso aqui, colocar assim, isso aqui é θ, né? Θ aqui é
eta menos ômega. Então a gente tem 1 sobre galambertiano mais N2 eta mi. E aí vamos ter mais 1 sobre galambertiano mais N2 menos 1 sobre N2 ômega, né? Então isso aqui fica N2 galambertiano mais N2, isso, e aqui fica um galambertiano, né? Fica N2 menos galambertiano menos N2, isso aqui. Então eu estou tirando uma coisa que a gente já sabe, só para poder ter a expressão precisa aqui do propagador, né? Então o propagador, ele ficou sendo, a gente tem esse galambertiano aqui, isso tudo aqui. Posso botar esse galambertiano, atorar, né? Sobre galambertiano mais N2 eta mi menos, aí vai ficar galambertiano sobre N2, o ômega dmi sobre galambertiano. Então galambertiano se cancela, então fica menos dmi sobre N2. Então, passando para o espaço dos momentos, o propagador fica menos I sobre K2 menos N2. Aí eu boto I já, certo? O propagador eta mi, né? Então, ele fica esse aqui, isso, essa parte daqui fica mais mi, como tem esse não menos aqui, então esse aqui fica menos mi sobre N2. Então, até só para botar aqui para vocês o propagadorzinho de prova. Então, esse propagador, né? Olha só, na hora de colocar o propagador, eu vou esquecer o I, né? Vamos lá, só para ter uma ideia da vantagem de potência. No propagador do espaço dos momentos tem essa forma aqui, K2 menos N2, né? Eta mi menos kappa mi sobre N2, né? Então aqui não aparece o K2. Se fosse o campo de Gauge, né, o campo de Maxwell mesmo, a gente saberia que não tem esse N2 aqui, que ia aparecer como ômega, era kappa mi sobre K2, sobre o galambertiano. Ficaria aqui para no Gauge do Landau, ficaria eta mi menos kappa mi sobre K2. Né? Ou então no Gauge de Feynman, a gente teria que ter colocado o Gauge 1 sobre alfa aqui, a anulação, daria, por exemplo, no Gauge de Feynman menos I sobre K2. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, que esse propagador, no limite do ultravioleta, né, ele não cai com 1 sobre K2. O normal do propagador do fóton, né, é quando a gente está pegando no limite ultravioleta, né, esse termo aqui vai com K2, mas esse termo aqui também vai com K2. Então, esse termo aqui vai com 1 sobre K2, mas esse termo aqui vai com uma constante. Né? Quer dizer, o primeiro termo cai com 1 sobre K2, domina esse termo aqui, e o segundo termo vai ficar Kmi sobre K2. Então, esse termo aqui domina. Tá? Se a gente estivesse trabalhando com meio de Feynman, ficaria Kmi sobre K2, isso aqui cai com uma constante, e absorve 1 sobre K2. Então, o propagador do fóton usual, ele cai com 1 sobre K2, mas o propagador de Broca não, por causa desse termo aqui. Esse termo aqui, na região do ultravioleta, ele tende a K2, que cancela esse K2, que dá uma constante. Esse termo aqui é suprimido. Esse termo aqui é 1 sobre K2, mais uma constante. Então, esse propagador aqui, ele tende a uma constante no espaço dos momentos. Então, nós já estamos vendo o seguinte, eu tenho um problema. Eu diminuí uma potência do denominador. Então, a tendência do gráfico é ficar divergente, porque as integrais, né, quando a gente faz uma linha interna, vamos fazer o power count, na linha interna, ela traz uma integral em D4 K. Então, se eu tiver um propagador que é 1 sobre K2, ele amortece, mas esse cara não, ele é constante. O propagador do fóton, do ferro, né, é o de sempre, não vou nem citar. Está escrevendo, ele vai com 1 sobre K2, porque ele é K// sobre K2. Então, esse aqui vai com 1 sobre K2, genuinamente. Né? O comportamento é 1 sobre K2. Então, na hora de fazer a
a contagem de potência, pensar aqui, né? O gráfico, o que a gente vai ter? Então a gente sabe. Cada linha interna fotônica, ela vai com 1 sobre D4 capa e o propagador. O propagador não é mais 1 sobre, antigamente era assim. Cada linha interna tinha esse elemento de momento da integração, né? Cada linha interna tem um transformado em Fourier e 1 sobre K2. Ficava um K2. Agora, nesse caso, isso aqui é uma constante. Então, cada linha interna foto, ela vai contribuir com uma potência 4 e não 2. Então, 4 vezes o número de linhas internas de fótons. Já nos férmions, né? Eu vou ter. Aqui, desculpa, aqui é 1 sobre K2. Aqui é K slash sobre K2. Então, no caso dos férmions, é D4K, 1 sobre K. Então, entra o famoso mais 3 linhas internas de férmions. Depois nós sabemos, cada vértice dá um integral, dá um delta. Então, menos 4, né? Cada vértice tem dimensão menos 4, e aí o famoso V menos 1. É o número total de vértices, né? Cada vértice contribui com menos 4, mas aí um vértice fatória sempre. Então, é o famoso counting da gente. Então, isso aqui fica 4, mais 4 vezes o número de linhas internas de fóton, mais 3 vezes o número de linhas internas de psi, menos 4 vezes. E aí as relações topológicas. 2 vezes o número de linhas internas de A, mais o número de linhas externas de A, vai dar o número de A's nos vértices. Então, cada vértice tem um só A. Então, vai dar um V. Só tem um tipo de vértice só. Depois, 2 vezes o número de linhas internas de psi, mais o número de linhas externas de psi. Cada vértice tem 2 psis. Então, a gente pode expressar isso aqui. Então, né? 2i, então isso aqui é 2 vezes 2i. 2 vezes V menos EA. Esse termo aqui. E esse termo aqui é 3 vezes Y, 2V menos Epsilon sobre 2. Então, tá certo. Então, no final de tudo, nós vamos ter 4, aí vamos ter menos 2 vezes EA, então isso aqui fica. E aí aqui eu vou ter menos 3 meios de Epsilon. Agora o problema com os números de vértices. Nós temos aqui 2V mais 3V, dá 5V. 5V menos 4V dá mais V. Ó. Então aqui está o problema. Ó. Esse termo aqui. Então, está dando que nós estamos com um problema com a renormalizabilidade. Por quê? Porque a divergência não depende só da estrutura de linhas, né, externas, não depende só da estrutura do gráfico, depende da ordem perturbativa. À medida que eu aumentar o número de vértices, a minha tendência é ir aumentando a divergência do gráfico. Então, a gente vê que pelo power counting, a gente está obtendo que a teoria, o modelo aí que está em tratamento é não normalizado. Então, a gente está diante de um contra-exemplo, né? Nós temos uma constante de acoplamento que é adimensional, mas, por teoria, não é normalizável. Por quê? Porque eu não posso jogar tudo em cima da constante de acoplamento. Tem também a discussão do propagador. Então, quer dizer, um elemento importante é o comportamento assintótico do propagador na região dos altos momentos, na região ultravioleta. Então, vamos dizer, nessa descrição do campo de prova, a gente tem um power counting não renormalizado. Mas aí eu vou além com vocês.
né? Essas coisas não são tão sempre simples quanto uma primeira análise apresenta. É não renormalizado pelo Power Accounting. Mas como eu falei com vocês, né, o Power Accounting, ele dá sempre uma superestimativa da divergência. Ele sempre apresenta o problema maior do que ele é. Então, se a teoria dá renormalizável pelo Power Accounting, a gente espera que nada vai atrapalhar a renormalizabilidade, porque eu já estou vendo a divergência naquilo que ela tem, superestimando a divergência. É uma divergência superestimada. Então, se eu trabalhando com toda a possibilidade de ter a máxima divergência possível, eu tenho renormalizabilidade, então eu falo, bom, na pior das hipóteses ela é renormalizável. Mas agora, se ela dá não renormalizável, pode ser que eu esteja superestimando e, na verdade, a teoria seja renormalizável. O que eu estou querendo colocar para vocês é que, primeiro, o objetivo desse exercício é duplo, né? Um é que a constante de acoplamento é adimensional, mas o Power Accounting acusa uma não renormalizabilidade. Então, estou chamando a atenção para vocês que tenham cuidado com essas coisas. Segundo ponto é que o Power Accounting deu não renormalizável, mas, na verdade, pode-se mostrar, isso aí foi mostrado num trabalho da década de 70, muito interessante, que se o campo, aí fica claro para vocês entenderem, se o campo de troca se acoplar aqui, com esse objeto aqui, estou observando, esse lagrangiano, vocês já estão assim, desembaraçados o suficiente para saber, esse lagrangiano não tem simetria de gauge. Por quê? Se eu fizer a transformação de gauge no ar, perdido. Então, eu não tenho uma simetria de gauge que assegure, por exemplo, que essa corrente aqui é conservada. Porque se eu tivesse uma simetria de gauge, eu tenho uma simetria de fase do psi, e aí a gente sabe, pelo teorema de Leibniz, esse lagrangiano aqui é invariante sobre transformações de fase do psi e sobre transformações de gauge do Ami, a gente tira uma corrente que é dl, dmi psi, delta psi, que é a nossa famosa corrente psi barrado gama mi psi. Então, essa conservação dessa corrente, a corrente fermiônica que está acoplada ao campo do fóton, ela não é em princípio conservada. O Power Accounting, então, ele não está sabendo disso. Estou fazendo o Power Accounting nu e cru. Eu pego o propagador, vejo o comportamento assintótico dele e faço a contagem de potência. Porém, se o campo Ami, se eu tiver algum dado que me diga, não, essa corrente que está acoplada com o campo Ami é uma corrente conservada. Então, digamos, a corrente fermiônica se acopla com o campo Ami é uma corrente conservada. Então, supomos, né, não sempre é verdade, supomos, no caso especial de psi barrado, gama mi, psi ser conservada. Se essa corrente é conservada, né, nem sempre essa corrente precisa ser conservada. Se eu tiver uma simetria de gauge de fase, na eletrodinâmica, claro que essa corrente é conservada como consequência da simetria de gauge. Mas aqui eu não tenho mais simetria, então nada garante que essa lei de conservação tem que ser válida. Então, se essa corrente agora é conservada, então nós temos que o espaço que aumenta essa relação aqui está sendo assim. Então, o campo fermiônico, a linha de fóton, ela não se acopla a outro fóton. A única chance que a linha de fóton tem nesse modelo aqui, o fóton está acoplado com a corrente fermiônica. Então, sempre que eu tiver uma linha de fóton, ela vai ter que terminar em uma corrente fermiônica. E a corrente fermiônica é conservada. Então, essa parte doente do propagador, ela se cancela por conservação de corrente. Então, nesse caso, aí a gente pode garantir, se isso aqui acontece, a parte que destrói o Power Accounting, no caso, então, no regime ultravioleta,
é lícito que esse propagador se comporte com 1 sobre K2 menos 22 etanimina. A gente salva a situação se esse campo de Broca estiver acoplado com uma corrente conservada. Claro, se for o campo de Broca da eletrodinâmica, aí eu sei, a carga elétrica é conservada. Então eu tenho conservação do JMI. Mas agora, não necessariamente isso aqui é eletrodinâmica. Então, a questão é, se eu tiver um campo de Broca acoplado a uma corrente qualquer que não é conservada necessariamente, então ele tem esse comportamento ultravioleta e essa contagem de potência. Mas, se essa corrente for conservada, tudo fica igual ao caso. Então, nesse caso aqui, eu recupero o power counting da própria eletrodinâmica. Fica 4 menos o número de linhas externas do ar, menos 3 meios do número de linhas externas do si. E aí, nesse caso, eu tenho um modelo renormalizado. Então, se o campo de Broca se acoplar com uma corrente externa, então nós recuperamos a renormalizabilidade. Mas, eu estou colocando para vocês aqui é o discurso da constante acoplamento. Então, nós temos um exemplo em que a constante acoplamento é adimensional, mas que o power counting pode não indicar renormalizabilidade. Professor, Pode falar. isso tem alguma analogia com a quebra espontânea de simetria? Porque lá Isso. a simetria está explicitamente, digamos, quer dizer, está implicitamente quebrada, mas você tem uma corrente que se conserva, você tem uma carga conservada. Isso. No fundo tem alguma coisa a ver Eu vou comentar sobre isso exatamente. Vou aproveitar para a anotação para a gente elaborar então. Esse trabalho aqui, na verdade, eu estou fazendo um argumento, digamos assim, um argumento genético, né? Fazendo, não está errado, mas tem mais detalhes. Esse trabalho aqui é um trabalho feito pelo Bower, é um trabalho, eu acho, no início da década de 70. Foi mostrado aí, mostra explicitamente, formalmente, por que um campo de Broca acoplado a uma corrente conservada é renormalizável só no caso abreviado. Essa corrente não vai ter uma versão de letra, né? Não. Se fizer essa corrente, como o Carlos falou, se não vier numa quebra espontânea da simetria, se eu souber que esse modelo aí, ele é uma teoria derivante de uma teoria abeliana, onde houve uma quebra espontânea da simetria, e eu estou no gauge unitário, eu já escolhi o gauge unitário, então eu sei que eu estou vindo de uma teoria em que o lagrangiano é invariante de gauge, mas o estado fundamental não. É o caso da quebra espontânea de simetria. Então, o lagrangiano é invariante de gauge. Então, eu tenho a conservação da corrente pela invariância do lagrangiano. Mas, se eu souber o histórico, souber que esse modelo, ele vem de uma teoria abeliana com quebra espontânea da simetria, então, eu sei que, na verdade, eu estou no gauge unitário. E nós já vimos no curso do semestre passado que, quando eu tenho quebra espontânea da simetria, eu posso trabalhar no gauge unitário, que é o propagador. Eu não jogo fora o campo de Higgs, mas eu posso escolher aquele chamado gauge renormalizável, onde o propagador se comporta como 1 sobre K2. Aqui eu estou dando direto o campo de Broca, eu não sei qual é a origem. Esse termo de massa apareceu como? Ele foi colocado à mão, ou ele é o termo derivante de uma quebra espontânea da simetria. Então, eu não sei a origem da corrente. Se eu estou numa teoria em que esse campo de Broca aparece porque houve quebra espontânea da simetria, então essa corrente é conservada. E aí eu sei que eu tenho renormalizabilidade. Mas, se aquele termo de massa é colocado à mão, ele não vem de uma quebra espontânea da simetria, eu não tenho nenhum princípio de simetria que me assegure a conservação dessa corrente. Eu não estou violando a carga elétrica, não, porque não necessariamente essa corrente está descrevendo a carga elétrica. Estou dizendo que eu tenho um campo vetorial acoplado a uma corrente fermiônica. Pode ser um número quântico que não seja carga elétrica, pode ser um número leptônico. Então, tem que definir a origem agora. Não. Aí eu entendo o que você falou. Se esse campo de Broca ele é gerado porque houve uma quebra espontânea da simetria,
lagrangiana é invariante de gauge, no estado fundamental não. Isso nos obrigou a escrever o campo de Higgs como sendo uma perturbação em torno de um background. Aí eu sei que a origem dessa massa é uma quebra espontânea da simetria, essa corrente é conservada. E aí, no fundo, é o que eu estou trabalhando daquela forma. Lá eu estou trabalhando no gauge unitário, que não é renormalizado. Mas eu posso sempre mudar o gauge para o gauge renormalizado. Essa discussão, então, quando a corrente é conservada, é porque, no fundo, tem um princípio, deve ter um princípio de simetria. A corrente não se conserva à toa. Então, deve ter uma, porque essa simetria foi quebrada espontaneamente. Então, eu agora asseguro a renormalizabilidade. Então, é porque eu estou trabalhando no gauge renormalizado. Entendeu? Entenderam o que aconteceu? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que tem uma margem de negociação aí com a constante de acoplamento. Então, o fato da constante de acoplamento ser adimensional não garante a vocês vá em frente com a teoria renormalizada. Tá? Professor, mas se eu trabalhar num outro gauge, a teoria pode não ser renormalizável ou é difícil de demonstrar que ela é renormalizável? Não, não é renormalizável. Ah, não é? Não é. No gauge unitário, não é renormalizável. Agora, aí você fica, bom, então a teoria não é renormalizável no gauge unitário, mas no gauge renormalizável, ela é renormalizável. Então a teoria é ou não é renormalizável? Os infinitos se cancelam ou não se cancelam? Não fica nessa discussão, alguém bate o martelo e diz, é isso que acontece. O martelo é batido na matriz S. O que é a matriz S dentro de uma teoria? A gente está até discutindo um pouco isso, né? O que é a matriz S dentro de uma teoria quântica de campos? É a matriz de todos os processos de espalhamento, né? Então, quando a gente olha a matriz S ela contém toda a informação sobre todos os processos físicos da teoria. Ou seja, a informação sobre os processos que se passam com o shell. Então, quando eu olho a matriz S no gauge renormalizável, eu falo, se a teoria é renormalizável, eu consigo construir uma matriz S finita. Se a teoria é não renormalizável, eu tenho problemas para ter uma matriz S finita. Quando acontece essa discussão da quebra espontânea da simetria, nós temos, se eu estou no gauge unitário, a teoria não é renormalizável. Não estou no gauge renormalizado, eu estou nessa situação. Mas, se eu olhar a matriz S, que significa o quê? Os processos das amplitudes com os campos externos on-shell, correspondente a partículas físicas on-shell, né? Partículas físicas realmente, os infinitos se cancelam na matriz S. E aí, se eu estou no gauge unitário ou estou no gauge renormalizável, não importa, a matriz S é finita. O que não é finito é a teoria off-shell. Então, eu estava discutindo um pouco antes ontem com vocês. Uma teoria de campos, a gente tem que ter muito cuidado, que ela é, vamos dizer assim, um objeto multifacial, né? Quer dizer, tem várias faces, né? Se eu olhar a teoria on-shell, eu estou vendo uma parte da teoria quântica. Se eu olhar a teoria off-shell, eu estou olhando outra parte da teoria quântica. Claro que a teoria quântica completa é tudo que tem on-shell com tudo que tem off-shell. Então, quando a gente tem essa discussão da quebra espontânea da simetria, e eu posso escolher dois gauges, ou gauge unitário, ou gauge renormalizável, se eu estou falando da teoria off-shell, não estou usando condições físicas, estou trabalhando com a teoria off-shell. E eu estou no gauge unitário, a teoria não é renormalizável. Mas se eu olhar a matriz S, os infinitos se cancelam. Se eu pegar a teoria on-shell, se eu pegar a teoria também off-shell, no gauge renormalizável, aí os infinitos se cancelam, tanto off-shell, a teoria renormalizável off-shell, e a matriz S também é infinita. O que é importante é que quem decide é a matriz S. O que eu quero de uma teoria quântica de campos também? O que é importante para nós é a matriz S. Então, pode você calcular os processos físicos. Então, se a teoria, se você consegue construir uma matriz S finita, você já acha que a sua teoria cumpriu uma boa, vamos dizer assim, uma boa missão. Claro, você espera que a teoria seja renormalizável, é o ideal, mas não precisa também. A gente quer, no fundo, ter uma matriz S finita. Se eu tiver certeza de que todos os processos físicos estão numa matriz S que é finita, a teoria é calculável. Então, essa discussão de ser gauge renormalizável, gauge, não adianta a gente pensar, mas pô, se a teoria, se eu estou num gauge que não é renormalizável, então, poxa, acabou com tudo. Então, a teoria não tem graça. Não,
tudo gate. Então, um gate que não é renormalizado, a teoria não é renormalizada, mas a matriz S, os infinitos se cancelam quando você coloca tudo no chão. Isso é importante, isso não é óbvio, estou falando, mas a demonstração disso é bastante delicada, uma demonstração bastante complexa. Certo? Então, isso aí foi o que levantou a moral, né, das teorias quânticas de campo no início da década de 70, quando Toft-Velk mostrava que as teorias de gate exatas, sem quebra espontânea da simetria, são renormalizáveis. Aí depois, o P.W. Lee e o Zhang-Justin mostraram que mesmo que haja quebra espontânea da simetria, a teoria permanece renormalizável por causa disso. Você pode sempre trabalhar no gate renormalizado, ou você pode trabalhar no gate unitário, onde a teoria não é renormalizável, mas quando você vai olhar a matriz S, os infinitos se cancelam. Então eles falou, bom, então ressuscitou, vamos dizer assim, o modelo de Salam-Bashwaimer. Que estava ali, o modelo foi escrito em 68, mas estava de stand-by por causa da renormalizabilidade. Aí quando Toft-Velk mostraram a renormalizabilidade, mostraram das teorias exatas, salvou a QCD, mas Weinberg e Salam tinham um problema da quebra espontânea. Aí quando o P.W. Lee e o Zhang-Justin mostraram a renormalizabilidade, mesmo com quebra espontânea da simetria, o modelo de Weinberg e Salam entrou em alta, e aí todo mundo quis reenquadrar as interações fracas. Não, tudo que a gente sabe de interação fraca agora vamos jogar para a teoria de Salam-Bashwaimer. E aí veio toda a onda, aí veio o Kobayashi Maskawa em 72, vamos tentar estudar corrente neutra, estudar tudo agora que a gente sabe de interação fraca na teoria de Salam-Bashwaimer, porque parece que a teoria é boa para interação fraca. Entenderam a discussão? A discussão é a renormalizabilidade. E a renormalizabilidade, ela tem esses aspectos assim, delicados, tá certo? Isso é mais do que você foi antes do Kobayashi Maskawa? Foi o trabalho todo do Velk de 70 a 71. O Kobayashi Maskawa é 72, a publicação é 73. O trabalho original do Kobayashi Maskawa, né, é de 73. A publicação não saiu na revista em 73. Não, foi depois. Porque eles também foram na onda. Porque era a famosa escola de Nagoya, né? Tudo começou, quer dizer, o Japão tinha duas grandes escolas, aquela escola de Okawa e a escola do Sakita. Né? Sakita era o mestre da escola de Nagoya, o Kobayashi Maskawa era da escola de Nagoya. Essa escola era a escola que estava assim, em cima das interações fracas, né? Interações fortes e fracas. Só que, quando mostrou-se que a teoria o modelo de Weinberg-Salam era renormalizável com a quebra espontânea da simetria, esses caras já estavam uma na cabeça, porque eles sabiam lá da época do Sakita, né? Sakita fez um dos primeiros modelos, era um modelo pré-quarto. O Sakita, ele fez antes do Gell-Mann, ele pensou no SO3, só que ele colocava no triplete não 3/4. Ele colocava o próton, o nêutron e o bário lambda. Ele botava 3 partículas mesmo no triplete. Gell-Mann falou, não, as partículas físicas não estão no triplete eu tenho os quartos. Né? E aí, Gell-Mann e Nishijima, na verdade, pensaram nisso. Né? E aí apareceram os quartos. Mas Sakita já tinha uma militância muito grande com interação forte e fraca. E ele passou isso para os discípulos, né? O Kobayashi Maskawa era o discípulo, era a famosa escola de Nagoya. E aí eles sabiam da quebra da paridade. E aí a sacação deles foi falar o seguinte, ó, se as interações fracas violam CP, vamos tentar entender a violação do CP, então dentro do modelo de Weinberg-Salam. O modelo de Weinberg-Salam, se ele é bom para as interações fracas, se as interações fracas a gente sabe da fenomenologia, elas violam o CP, vão procurar a violação do CP dentro do modelo de Weinberg-Salam. Foi a ideia do Sakita para eles, os dois garotos, eles eram novos nessa época, aí eles foram trabalhar essa questão dentro do modelo de Weinberg-Salam. E aí, como a gente está discutindo no outro curso, eles entenderam como é que o CP aparecia. E aí eles falaram, para aparecer violação de CP, nós precisamos ter uma famíliazinha mais. Porque quando eles fizeram o modelo deles, em 72, 73, ainda não se tinha nem o quark C. A segunda geração, a segunda família de quarks não estava nem formada ainda, sabia? Do U, do S, e do U, do D e do S. Mas faltava a segunda família ser completada. E antes da segunda família ser completada, eles falaram, deve haver uma terceira família. Eles pensavam assim, se o modelo do Weinberg-Salam é bom, as interações fracas violam o CP, então, se o modelo Salam é bom o suficiente, ele vai ter que violar CP. Mas para o modelo Salam violar CP, eu tenho que ter uma terceira família. E aí eles previram a terceira família. E aí a terceira família
Quer dizer, teve um aspecto assim, conceitual, aí eu acho que é a força da escola. Aí não foi Kobayashi, não foi Mascala. Era uma escola de pensamento que se cristalizou com eles. Né? Era um pensamento que estava latente naquela escola. O Salan sempre falava isso, desde a década de 50. Que o Salan reconhecia muito a escola japonesa, assim, ele tinha muita confiança quando eu falo Salan. O Salan reconhecia muito o valor dos japoneses, assim, ele tinha uma consideração muito alta pelo professor Nambu, você lembra? E aí ele sempre colocava a escola, assim, ele assim, tinha muito. Sempre já tinha pós-doc japonês no CTP, o Salan tinha uma boa relação com a escola japonesa. Eu lembro quando, lá na época das interações fracas, você não chegou a conhecer esse meu colega indiano, o Manashi, a gente fez um trabalho sobre interação eletrofraca com Furman, e aí uma parte do nosso trabalho foi uma entrevista com o Salan. A gente passou entrevistando, assim, os bastidores, aquelas coisas, como é que foram as ideias, né? E aí ele colocou, digamos assim, que muitas coisas já estavam, assim, as pessoas sabiam que deviam acontecer. Quer dizer, toda a importância, então, quer dizer, o modelo de Salan, ele ganhou força quando mostrou a renormalizabilidade. Quer dizer, mostrou que, apesar da quebra espontânea, tem renormalizabilidade. Aí o pessoal falou, bom, é isso aí que é interação fraca, então vamos agora jogar tudo do Salan, para o modelo de Salan, acho lá em E aí a violação do CP também foi jogada para ali, e aí que eles perceberam. Mas eu estou colocando isso para vocês um pouco, essa historinha, porque a gente percebeu a força de uma escola. Né? Quer dizer, o Kobayashi e o Mascala não foram pegar aquilo assim, porque leram um paper daqui, outro paper dali, fizeram aquela colagem de paper e falaram, vou ter essa ideia. Não, havia uma escola. Eles eram formados por uma escola que tinha um pensamento. Eu acho que isso é importante. A questão da escola russa também, né? É. Quer dizer, nem toda escola descobre o mundo, mas é uma escola que forma as pessoas. As pessoas são formadas em escola. Você não é né? formado por paper, não adianta ficar pegando tiro daqui, pega um paper daqui, cai outro, pega outro, ele lê aquele, vai fazendo uma colagem e no final não. Ninguém tem ideia assim, né? Tem que ter uma escola. Isso aí é o próprio Salan. Por que Salan teve o que teve? Não é porque ele lia paper, ele vinha de uma escola. Foi formado numa escola lá em Cambridge, passou pelo Dirac. Dirac deu ao Salan a noção de uma escola, e ele aí entrou numa escola, ele entendeu que o filão grande eram as interações fracas, isso aí foi colocado, frequentava bons círculos, né? Falava com o Dirac, com o Wigner, então tinha uma formação. Acho que o Kobayashi Mascala foi um pouco isso, né? Ele estava dentro de uma escola que tinha um pensamento sólido sobre isso desde 54, até que eles só foram fazer isso em 72, foi 18 anos depois que essa escola trouxe essa grande contribuição. Né? Mas eu estou chamando a atenção, agora essa historinha veio, mas porque no fundo a gente está falando disso. Quer dizer, a teoria, a pergunta do Carlos, quer dizer, afinal de contas, a renormalizabilidade é um caráter que depende do gauge. Então, numa teoria de gauge com quebra espontânea da simetria, a renormalizabilidade depende do gauge. Se eu estou no gauge renormalizável, a teoria é renormalizável. Se eu estou no gauge unitário, a teoria não é renormalizável ao Shell, mas a matriz S é finita. E aí eu estou feliz. É claro? Não sei. É interessante isso, o pessoal vai que o Rupes ganhar pelo jogo antes. Isso. Porque foi a ponte de tornar. Foi a ponte. Isso aí calculado, né? Deram vida a uma impressão, né? O Higgs não ganhou até hoje pelo Nobel. Por que não ganhou, né? Não sei também, mas eu digo assim, o Tegoto ganhou antes que o Higgs. Mas digamos, está tudo calculado, né? Isso é interessante que muitas vezes a gente tem uma perda de noção do que é uma escola e o que é uma paper. Entendeu? Uma escola é uma estrutura assim de direção, de pensamento que tem. E paper, em cima daquilo, você fala uma certa quantidade de paper, de oportunidades em cima daquele pensamento. Né? Na área teórica, se a gente for fazer uma avaliação, vou falar essas coisas que a gente aqui é um grupo de discussão mais do que um curso, né? Se vocês olharem os prêmios Nobel na área teórica, eles não são casuais. Vocês podem detectar que todos os prêmios Nobel na área teórica vêm de uma escola. Não é porque o cara leu um paper daqui, outro paper dali, outro paper dali, e aí eureka, deu eureka, e o cara leu um prêmio Nobel. Eu não conheço nenhum prêmio Nobel teórico por causa de eureka. Experimental pode até ser. O cara pode estar ralando no laboratório, chegar a uma técnica, chegar a um procedimento, mas assim, o prêmio Nobel teórico, se a gente for olhar os grandes prêmios Nobel teóricos, sobretudo no pós-guerra, que foram aquele que depois foi o Salan, Lacho, Weinberg, né?
que foi QCD, foi Veltman com Toffler, esses prêmios Nobel assim, na área, né, fundamental nossa, são todos de uma escola. Não é todo mundo, mesmo o prêmio Nobel do Cohen está no dia, né, é uma escola que te forma, né, que te faz pensar, e não é uma geração, não é a segunda geração, são várias gerações que aquilo vai, né, aquele patrimônio vai se consolidando, né, o cara que chega lá na quinta geração, ele não é só que ele aprende mais, mas ele já vem de uma escola que amadureceu. Eu acho que isso é importante. Eu acho que oi, Lígia, tudo bem, essa questão assim, do valor, né, dessa escola assim, lá do Japão, de Nagoya, eu acho que o Salam, eu não conhecia muito bem isso, eu aprendi isso lá com o Salam Falado, né, quer dizer, o próprio Nambu, quando foi lá em 86, eu conheci o valor também dos trabalhos, tudo isso aqui, tudo. Mas eu acho que ficou formada muito a ideia de uma escola que levou aquele pensamento. Ninguém ia pensar naquilo se não tivesse dentro de outra escola. Era muito casuístico que Kobayashi e Mascal fizessem o que fizeram se eles não estivessem dentro de uma escola de pensamento. Essa é a lição que fica dessas coisas aí. Então, entender a moral desse modelinho aí? Pode falar. Esse acreditar no que você vai calcular é uma coisa muito difícil. Por exemplo, eu vejo muito aqui no CBPE, muito no Brasil, se forma muito colégio científico, né? Então, o cara, aqui no CBPE, ele acredita naquilo que ele está fazendo, que aquilo vai dar um doutorado, vai dar uma tese. Mas muito menos, mais do que por isso, a tese é um cumprimento da escola científica, do colégio científico, do que pela escola, compreende? Isso a gente tem que falar no Brasil. A pessoa fala do cálculo, não é pelo pensamento, mas pela tese, né? Porque vai vai terminar o colégio, né? Você precisa, é uma obrigação, um ritual que você tem que cumprir. O importante é quando as coisas se unem, né? Então, esse é um exemplo que nós vimos, né? Então, de que é preciso sempre apurar com muito cuidado a questão da dimensão da constante de acoplamento. Então, a constante de acoplamento é adimensional, mas em que contexto a teoria é normalizada ou não é normalizada? Nós temos esse exemplo bem simples do próprio Proca. E aí, a discussão também, que a teoria é renormalizada, dependendo também das características da corrente. Porque, no fundo, o que está em jogo é a simetria. Se o campo de Proca se acopla com uma corrente conservada, é porque tem uma simetria. E a teoria fica renormalizada. Se o campo de Proca não se acopla com uma corrente conservada, não tem uma simetria. E aí a teoria não é normalizada. Então, cai um pouco naquela mensagem que eu coloquei logo no início da aula, que por trás de uma renormalizabilidade, ou por trás de um bom comportamento ultravioleta, sempre deve ter uma boa simetria. Fala aí. Essa corrente pode ser conservada topologicamente e salvar essa... Pode. Eu acho que sim, é uma boa pergunta. Se você... Vamos pensar o seguinte, se a corrente é conservada topologicamente, o que é importante é que caminhe com aquela corrente, caminhe JB vai dar zero, e isso vai matar. Agora, uma boa pergunta, por exemplo, vamos ver, será para você assim, algum exemplo, vamos dizer assim, de uma teoria em que você tem uma conservação, uma corrente conservada topologicamente. Provavelmente em 3 dimensões deve ter alguma coisa, mas eu vou pensar um pouquinho mais assim. Qual é o exemplo assim, de uma corrente que seja conservada topologicamente e que faz a teoria ficar renormalizada? É uma pergunta sensata. Bom? Requisitos para a matriz S ser finita, né? Quer dizer, o requisito fundamental, uma condição que é suficiente para a matriz S ser finita, é que a teoria seja renormalizada. Se você tiver a matriz S de uma teoria renormalizável, ela certamente é finita. Agora, se a teoria não é renormalizável, você pode ainda ter uma matriz S finita, mas o requisito é que haja simetrias. Você tem que ter um conjunto de simetrias, uma simetria muito ampla, ou algum conjunto de simetrias. Você precisa de simetrias para fazer com que haja cancelamento entre infinitos. Mas simetria no sentido globais e locais. Mas então a corrente topológica não vai poder ajudar, porque eles não têm uma simetria. Não, só com corrente topológica eu acho que não. A corrente topológica pode te ajudar, você pode criar modelos renormalizáveis a custa de corrente topológica, como a gente viu agora. Mas quando você vai calcular a matriz S, você precisa, para você mostrar a finitude, vamos dizer, a finitude de uma matriz S, a matriz S finita, numa teoria que eventualmente não é renormalizável, você vai precisar de simetrias que te deem identidade de ordem.
Porque a matriz S, o que ela faz? Vocês estão vendo no curso do Tião, vocês já devem ter. O Tião chegou a fazer com vocês LSC. Então ele mostrou para vocês a relação entre as amplitudes físicas e as funções de Green. Então, quer dizer, quando você vai calcular as matrizes, os elementos de matriz S, você no fundo está calculando funções de Green. Quer dizer, o elemento de matriz S é uma função de Green. É uma função de Green com shell, mas é uma função de Green. Então, quando você vai calcular elementos de matriz S, você vai estudar a finitude, né, da matriz S, no fundo você vai precisar de relações entre funções de Green. E aí as simetrias são fundamentais. Então, quer dizer, conservações topológicas não são suficientes para fazer toda a matriz S. Então, eu diria, se você perguntasse em geral, o que é preciso, quais são as condições para uma teoria ter matriz S finita, é que ela tenha simetrias, né? Porque mesmo, por exemplo, é o caso da supergravidade. Por exemplo, a supergravidade, ela tem uma matriz S finita até 2 loops. Faz o cálculo a um loop, matriz S dá finita. Faz o cálculo a 2 loops, ela dá finita. A 3 loops já não dá mais finita. Mas o cancelamento das divergências que acontecem a 1 loop e a 2 loops são graças à supersimetria. Então, é a simetria que é o objeto fundamental. As simetrias são o dispositivo fundamental para garantir esse cancelamento desses infinitos ultravioletas que uma teoria possa ter. Tá certo? Então, vamos lá. Ok, vou dar mais um intervalinho. O que eu vou fazer agora? Então, agora a gente pode começar a fazer a questão do programa, vamos dizer assim, de regularização e de normalização. Vou pegar os dois aqui, né? Eu tinha falado há 2 semanas atrás, quando eu dei a aula para vocês, tinha falado assim, eu não vou ficar ensinar vocês a fazer integral. É muito vergonhoso, né? Ficar ensinando homem velho a calcular integral. Então, as integrais de regularização dimensional estão nos bons livros. Qualquer pessoa que pegar o livro, como eu falei com você, do Pierre Ramon, pegar o livro do Ryder, qualquer livro normal de teoria quântica de campos, ele tem um capítulozinho lá que é regularização dimensional. Então a gente já explicou na aula passada a ideia. Você trabalha numa dimensão D igual a 4 menos epsilon, porque você baixa a dimensão, você abaixa o elemento de volume. Então você tem renormalizabilidade. Você sabe que com dessa dimensão a gente melhora a renormalizabilidade. E aí faz aquela famosa, realiza as integrais em dimensões e ganha funções gama e aí faz a expansão. Então, vamos dizer assim, vamos supor que nós estamos adotando isso aí, então todo mundo pode ler um capítulozinho que seja, tem vários livros, tem um livro muito bom, fininho assim, de teoria quântica de campo, do Nash, vocês conhecem? Muito bom. Regularização dimensional ali no Nash, é excelente. Eu acho que aqui na biblioteca tem, não é o Nash do método lá da geometria diferencial, não. Quer dizer, tem vários livros que vocês podem ler. Se vocês quiserem regularização dimensional com muito detalhe, vocês podem pegar o livro do Rivers, né? Quer dizer, regularização dimensional vocês vão encontrar nos livros da área, né? Mas assim, livros, o Nash, como eu acho, o Ryder também, ele dá os detalhes assim, que você aprende a calcular rapidinho, né? O Nash, o Ryder, Ramon. Claro, tem a Concepção Sober, tem vários livros, né? Mas eu acho que assim, o carinha que vai lá, faz a coisa assim, bem pragmática, são esses aqui. É olhar a regularização dimensional. Falei com vocês na aula passada, também vocês podem ter acesso a eu acho que é o Reviews of Modern Physics do Capra, do Libra, onde eles também dão toda a ideia do método, vários truques sobre regularização dimensional. Então, tem também, claro, pode olhar os artigos originais do Toft com Veltman e do Jean Piaget com Bolini. Então, tem uma fonte muito grande.
vocês podem buscar. Mas esse livro está bem simples. Então, o que é a regularização dimensional? É realizar, nós já aprendemos a calcular gráfico de Feynman, sabemos que sempre que calculamos um gráfico de Feynman que não é trilevel, a gente produz um loop e a gente precisa calcular essa integral de loop, o espaço descomenta, e aí a gente joga essa integral para D dimensões. Então, vamos supor, então um exemplo bem simples para a gente começar a entender. Quer dizer, depois que você calcula a integral, regulariza, e quando você vai renormalizar, o que está em jogo? Então, vamos supor, pegar o exemplo mais simples possível, que é o livro Φ4, e depois vamos estender logo para o caso daquele para a gente usar as identidades de Lagrange. Então, o lagrangiano de partida que nós temos é esse aqui. É um meio de Φ menos um meio de 2 menos lambda. Nós já fizemos o power counting e já identificamos as divergências que nós temos, né? Então, por exemplo, nós temos funções de Green que são divergentes desse tipo aqui, nós tínhamos visto, né? Funções de Green com duas pernas externas e funções de Green com 4 pernas externas. Nós já tínhamos feito. Primeira coisa, então, ao fazer o power counting, como nós aprendemos, né, é identificar as categorias de gráficos que são divergentes. Então, nós temos visto que a divergência no gráfico primitivamente divergente aí vai ser sempre dada por 4 menos o número de linhas externas de φ. Então, a gente vai ter gráfico com uma perna externa de φ, nós não temos, né, porque esse lagrangiano aqui é totalmente par em φ. Então, se eu fizer a reflexão φ vai menos φ, esse lagrangiano tem uma simetria. O que seria uma função de Green com uma perna externa de φ? Seria basicamente isso aqui. Né? Seria uma função de Green com uma perna, então, uma função de Green, então, um campo. Função de Green de um ponto. Função de Green de um ponto. Como esse lagrangiano é invariante por φ que vai menos φ, isso aqui então tem que ser invariante. Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Então, invariância. E a mesma coisa para números simples. Então, a invariância sobre essa simetria discreta, quer dizer, a invariância sobre φ que vai em menos φ, é a invariância que me diz que só há funções de Green. Funções de Green não triviais as mesmas externas. Vocês estão fazendo grupo de estudo lá? Alguém lá no grupo de vocês falou de regularização dimensional? Então, isso é um tema bom de vocês colocarem, já que eu não estou assim entrando em detalhe, já que vocês estão fazendo esse grupo de estudo, vocês podiam pegar alguém, ou alguém, né, um grupinho de 2 ou 3, podiam pegar para mostrar alguns detalhes da regularização dimensional, fazer calcular a integral. Então, é a coisa que vocês mais sabem fazer é calcular a integral. Então, faz um estudinho lá, vocês podem pegar com material bom, vocês podem pegar, sugiro. Se o cara souber ficar um desses aqui, ele está muito feliz. Vai pegar o Nash, ou o Ryder, ou o Ramon. Eu diria assim, até assim, uma primeira abordagem, o Nash está muito bom. Pegar o Nash, então vocês podem pegar, se quiser, aquele artigo que eu falei com vocês, do Capter e do Libra, também, que é um review muito bom, Capter. Libra. Não precisa achar tudo não, tá? Descobriu certinho o que é o método, como funciona, etc. Então, para que aí vocês podem unir esse grupo de estudo, aí esse curso aqui, acoplar, aí fica uma coisa objetiva. Bom, mas então é isso aqui. Então a gente vê, eu não posso ter função de um ponto, são triviais as funções de 3 pontos. Então eu posso ter 2 pontos, tem divergência quadrática, e posso ter função de 4 pontos, que tem divergência logarítmica. A partir de função de 6 pontos, já é finita. Então, essas são as funções de Green que vão poder ter divergência. Claro, agora, quando eu pego uma função de Green de 2 pontos,
Como é que eu posso? Quem são os gráficos de Feynman que contribuem para essa função de Green? Então eu tenho que pegar uma coisa assim. Eu posso pegar, obviamente, essa aqui. Tem esse vértice aqui. Esse vértice aqui que vem fundo é isso aqui. Eu peguei esse vértice que tem 4 campos, né? Tem um vértice assim, né? Um vértice com 4 campos. Simplesmente o que eu fiz foi fechar isso aqui. Então, gerei esse gráfico aqui. Há um loop, é tudo que eu posso desenhar. Poderia pensar se eu posso fazer uma função de Green assim. Poderia desenhar um gráfico assim? Não, porque esse aqui é trivértice. Então, isso aqui não tem vértice aqui 4. Então, para eu poder gerar o próximo gráfico nessa série perturbativa, com 2 campos, com 2 linhas externas de φ, o próximo gráfico, eu poderia desenhar esse gráfico aqui. 1, 2, 3, 4, 4 vértices, então 4 campos, 4 linhas nesse vértice, 4 linhas nesse vértice. Então esse gráfico aqui já é um gráfico a 2 loops, para essa função de Green, para esse tipo de função de Green, é uma função com 2 pontos. Então esse aqui é um loop, esse aqui é outro loop. Claro, eu posso ter outro gráfico aqui, eu poderia ter um gráfico assim. Esse gráfico tivesse a 2 loops, né, por exemplo, fazer assim a outra. Esse aqui, se eu fizesse algo assim, já seria 3 loops. Claro que eu posso ter algo assim. O gráfico, né? Tipo um greenzinho, né? Em que eu tenho 4 aqui, 4 aqui. Quer dizer, é um gráfico de ordem lambda 2 também. E aí eu vou crescendo, não importa. Mas a moral da história é que eu tenho gráficos para esse tipo de função de Green. Quando eu tenho 2 campos φ nas pernas externas, a série de gráficos de Feynman que eu posso desenhar para essa função de Green é essa aqui, que vai crescendo. E para essa aqui, essa função de Green aqui, claro, eu tenho, tá, o primeiro gráfico que eu tenho é o próprio vértice. Esse é o vértice da teoria. Isso aqui é a ordem, claro, aqui também é uma coisa, tem isso aqui, né? Tem esse propagador da teoria livre. Eu não estou nem colocando isso, estou colocando só os gráficos. O primeiro loop que eu vou desenhar para isso seria essa função de Green. Então, isso aí é um gráfico de loop. Depois eu posso, sei lá, pegar um gráfico assim. Por exemplo, né? 2 loops já posso pegar um gráfico assim também. É um gráfico de 3 loops, assim vai. Então a gente pode desenhar gráficos de 1 loop, de 2 loops, de 3 loops para essa função com 4 pernas externas. Se vocês olharem, eu acho que aqui o Heidegger, eu acho que ele até dá uns exemplos aqui. Ele calcula explicitamente, inclusive, o Amit. O Amit, né, Dória? Você gosta dele? Vamos colocar aqui, para vocês darem uma olhada. É bom aproveitar esse momento, é verdade. O Amit é bom também. Tá aqui só para ter uma ideia. Então, aqui, por exemplo, ele dá outros exemplos aqui. Ele dá aqui, por exemplo, tem essezinho aqui que a gente não colocou aqui, eu poderia colocar um gráfico antes de colocar esse gráfico para 3 loops. Então, esse gráfico aqui é 2 loops, esse gráfico é 2 loops, tem esse gráficozinho aqui que a gente pode colocar. Tudo feito com lambda de 4. Temos outro aqui, que pode ser assim, ó. Um gráfico de 2 loops também. 1, 2, 3, 4, tudo com 4 pontos. Esse gráfico é 2 loops também, assim vai. Tá? Então tem vários gráficos, né? O probleminha que a gente tem é saber primeiro desenhar todos os gráficos. Caso calcular 2 loops, vamos ver todos os gráficos que você pode desenhar. Então aqui tem essa série de gráficos muito grande. Bom, o que é importante?
que é importante nisso é saber que esse gráfico aqui diverge. Então nós sabemos, esse gráfico aqui, esses gráficos aqui têm divergência que podem ser no máximo quadráticos, pelo power cálculo. E esse aqui, divergência logarítmica. Então, cálculo desses gráficos aqui, por exemplo, pegar aqui a resposta que o Ryan já dá para nós, para esse gráficozinho aqui. Esse gráficozinho aqui, só para vocês terem ideia, ele vai arma integral, no espaço dos momentos, da integral, faz o loopzinho, e ele acha, a resposta desse gráfico, ele acha assim. E ele chama, acho que a função da coluna G, ele chama de G, e claro, eu estou chamando de lambda. E lambda N2 sobre 16 π ao quadrado 1 sobre x. Mais uma parte que é finita. Nesse processo de regularização, a gente não está interessado, a gente pode calcular, claro, a parte. No fundo, o que ele calculou? No fundo, ele calculou essa integral aqui. Esse gráfico aqui tem o lambda e tem uma integral no espaço dos momentos, que é d4k, e o propagador, que é um i sobre k2 menos n2. Então, isso aqui diverge quadraticamente. Então, ele faz essa integral aqui, usa a função gama, como eu falei com vocês, vai dar um gama desse denominador aqui, menos d sobre 2. Tem um método de calcular, muito simples, né? A relação que a gente usa é essa aqui, integral em d dk, de 1 sobre k2 menos n2 elevado a dá os fatores aí, mas o que é importante é isso aqui, produz o gama de alfa menos d sobre 2 e o n2 elevado a d sobre 2 menos alfa. Nesse nosso caso aqui, como eu tenho só esse loopzinho, esse alfa é 1, então fica gama de 1 menos d sobre 2, n2 elevado a d sobre 2 menos 1. O que é d? D é a dimensão 4 menos 0. A gente supõe que a gente está um pouquinho abaixo de 4 dimensões. No final do dia, faz esse epsilon tendendo a 0. Eu quero trabalhar em 4 dimensões, então o epsilon tende a 0. Então, quando esse epsilon tende a 0, isso aqui é um infinito. Então, isso aí que está contabilizando o infinito desse gráfico. Porque essa função aqui, então isso aqui é gama de 1 menos 4 menos epsilon sobre 2. N2 elevado a 4 menos epsilon sobre 2 menos 1. Então, isso aqui fica gama de 1 menos 2, então, menos 1, mais epsilon sobre 2. E aí, quando o epsilon tende a 0, a gente tem a função gama de menos 1. A função gama de Euler, ela é uma função que tem polos para 0 e todos os argumentos inteiros negativos, né? A gente sabe que essa relação de recorrência aqui é fundamental na função gama. Gama de x é x menos 1. Gama de x menos 1. Então, por exemplo, o gama de 0, o gama de 1, quer dizer, o gama de número inteiro, o gama de n, é n menos 1 fatorial. Né? Então, o gama de 1 é 1. Posso usar isso aqui. O gama de 1 é 1. Então, gama de 0, o gama de epsilon é epsilon menos 1. Gama de, vamos supor que o x seja igual a epsilon. Gama de epsilon menos 1. Então, eu vou ter aqui. Na verdade, aqui eu tenho. Posso escrever isso aqui. É menos 1 mais epsilon sobre 2. Vamos usar isso aqui. O que a gente sabe também é o seguinte, o gama de epsilon, quando epsilon é 0, é menos 2 sobre epsilon mais alguma coisa infinita. O que a gente sabe é o seguinte, quando o argumento da função gama tende a 0, a divergência dela é uma divergência do tipo 1 sobre epsilon. Ela vai a infinito em 1 sobre epsilon. Então a gente usa esse fato aqui
para calcular o gama de menos 1 mais epsilon sobre 2. Mas, na verdade, o gama de menos 1, eu posso fazer o seguinte, o gama de epsilon sobre 2 é epsilon sobre 2 menos 1 vezes o gama de epsilon sobre 2 menos 1. Então, está aqui. Então, eu preciso disso. Então, isso aqui vai ficar o gama de epsilon sobre 2 sobre, volta o sinal menos aqui, 1 menos epsilon sobre 2. Tá? Então, isso aqui tende a zero. Isso aqui tende a zero. Quando isso aqui tende a zero, isso aqui explode. Quando isso aqui tende a zero, não tem problema, isso aqui tende a 1. Eu posso pensar que eu posso fazer uma série geométrica aqui, 1 menos epsilon sobre 2 é 1 mais epsilon sobre 2. E gama de epsilon sobre 2 é 2 sobre epsilon. Então, no final do dia, esse termo aqui, ele diverge com 2 sobre epsilon, porque esse termo aqui fica finito, quando o epsilon tende a zero. Então, gama de menos 1 mais epsilon sobre 2 também vai com 2 sobre epsilon. É só usar essa relação de recorrência. A gente sabe que isso aqui que é fundamental. Que o gama de zero tende a infinito com 1 sobre x, 1 sobre epsilon. Então, sabendo isso, que é a relação de recorrência, eu tiro isso que apareceu nesse gráfico. Então, a divergência que aparece nesse gráfico aqui, isso aqui dá um M2, porque isso aqui tende a zero, fica 0, 4 menos 0, 4 por 2, 2, 2 menos 1, 1. Então, isso aqui tende a M2, que é o que está dando aqui. E esse 1 sobre epsilon sai daqui. Claro, tem esse fator 2, mas tem fatores do elemento de ângulo sólido que saem daqui, os π2. Então, quando eu calculo essa integral aqui em D igual a 4 menos epsilon dimensões, a parte divergente dessa integral é isso. O que sai de finito sai daqui. Então, o método de regularização dimensional, o que ele faz é, pega uma integral que é infinita, ele separa ela na parte que é infinita e na parte que é finita. E para o processo de renormalização, o que a gente quer é só olhar a parte infinita. A gente quer saber como é que esses infinitos vão sendo conduzidos, né, para poder redefinir a teoria, que é a ideia da renormalização. Então, esse gráfico aqui simplesmente deu isso para nós. Depois, a um loop, eu tenho esse gráfico aqui. Estou olhando todos os gráficos a um loop. Então, a um loop, esse gráfico aqui, o Ramon também calcula. E ele tem aqui. Resultadinho dele no final do dia, tem aqui esse gráfico aqui. Está aqui. Ele dá I lambda ao quadrado escrever isso aqui já. Tem uma outra coisa, um outro truque que eu tenho que colocar. Mi elevado a F, vamos explicar o que é isso aqui, sobre 16 π ao quadrado 1 sobre epsilon mais vai. Então, esse gráfico dá isso aqui. O que é mi? De onde que apareceu esse mi elevado a epsilon? O que é importante é que esse gráfico é divergente e a parte divergente dele está aqui. O resto que sai é finito. Por que aparece esse mi elevado a epsilon? Vou mostrar para vocês. Quando a gente faz, isso é um fato geral da regularização dimensional. Quando a gente está em D dimensões, a constante de acoplamento da gente é lambda. Eu tenho o termo lambda F4. Quando eu vou para D igual a 4 menos 7 dimensões, vamos ver o que vai acontecer com essa constante de acoplamento. Quando eu estou aqui, vamos pensar assim, meu lagrangiano, L igual a lambda, eu tenho dφ ao quadrado. Vamos esquecer o termo de massa, vamos pensar só dimensões. E o lambda F4. Então, quando eu estou em D dimensões, qual é a dimensão do campo escalar? Quando eu estou em D dimensões, a gente sabe, a dimensão do lagrangiano é massa elevado a D. A dimensão lagrangiana é o oposto da ação. A ação é d dx de L tem que ser adimensional. Então, o lagrangiano tem que ter dimensão de x a menos d ou de massa elevado a d. Então, o lagrangiano tem dimensão de massa elevado a d. Esse cara aqui, d é momento. Então, isso aqui tem um momento ao quadrado. Então, esse termo cinético está me dizendo o seguinte, que eu tenho
massa elevado a D do lado esquerdo. Do lado direito, essa dimensão aqui é massa ao quadrado, e aqui é a dimensão de φ. Tem φ, dimensão de φ ao quadrado. Então, a dimensão de φ é massa elevado a D menos 2 sobre 2. Então, a dimensão da φ em dimensões de massa é D menos 2 sobre 2 em D dimensões. Então, se eu estou em 4 dimensões, 4 menos 2, 2, por 2, 1. O campo φ tem 4, tem dimensão realmente 1. Se eu estou em 2 dimensões, a dimensão do φ é 0. Sabe? O campo de Klein-Bordel é adimensional em 2 dimensões. Se eu estou em 3 dimensões, 3 menos 2, 1 dimensão. Então, isso aqui é a dimensão canônica do campo escalar φ, tipo Klein-Bordel, em D dimensões. Então, esse termo aqui está me dizendo o seguinte. Então D, agora, se eu estou em D dimensões, se D é 4 menos epsilon, isso aqui é 4 menos epsilon menos 2. Então, fica 2 menos epsilon sobre 2. Então, a dimensão disso vai ficar 1 menos epsilon sobre 2. De fato, se eu estou numa dimensão, se epsilon é 0, eu estou em 4 dimensões, a dimensão dá 1. Se eu diminuo a dimensão para D menos epsilon, a dimensão do campo escalar cai de 1 para 1 menos epsilon sobre 2. Então, isso aqui é a dimensão do campo escalar em D, isso aqui é em D dimensões. E aqui eu estou usando aqui D é igual a 4 menos epsilon, que é a dimensão escolhida da regularização dimensional. Então, eu tenho que a dimensão então, esse lagrangiano aqui tem dimensão de massa elevada a D. Então, vamos calibrar. Agora que eu sei a dimensão do φ, eu posso achar a dimensão do lambda. Então, isso aqui vai ser a dimensão do lambda, vai ser, sei lá, massa elevada a x. X é a dimensão do lambda, que eu não conheço. E agora, a dimensão de φ, a φ tem dimensão 1 menos D. Então, isso aqui é massa elevado a 1 menos D a quarta potência. Então, isso aqui é massa elevada a 4 menos 2 epsilon. Certo? Vai ser a dimensão. E aí eu posso tirar a dimensão do D, do x. Então, D tem que ser igual a x mais 4 menos 2 epsilon. Mas D é 4 menos epsilon. Então, esse 4 aqui, cancela esse 4 aqui. Então, esse x é igual a 2 menos epsilon da epsilon. Então, a constante de acoplamento, lambda, no esquema de regularização dimensional, quando eu vou para D 4 igual a 4 menos epsilon dimensões, ela fica com a dimensão elevada a epsilon. Lambda tem dimensão de massa elevada a epsilon. Então, o que eu faço? Eu faço o seguinte. Quando eu estou em 4 dimensões, quer dizer, meu acoplamento é Φ4. Então, quando eu vou para D igual a 4 menos 5 dimensões, o que eu faço? Eu quero que essa constante de acoplamento permaneça adimensional. Então, o que eu faço é o seguinte, eu explicito aqui uma dimensão de massa, isso aqui, μ é um parâmetro de massa arbitrário, elevado a epsilon, lambda, Φ4. Então, o que eu estou fazendo é substituir o lambda por um μ elevado a epsilon lambda. Então, esse lambda aqui é adimensional em D dimensões. Eu jogo toda a dimensão aqui, eu explicito a dimensão através de um fator de massa que eu introduzo. É isso que a renormalização pede. Quando eu vou regularizar a teoria, eu tenho, de alguma maneira, introduzir um parâmetro de massa. No esquema de regularização dimensional, o parâmetro de massa ele é introduzido para deixar a constante de acoplamento nas dimensões reduzidas adimensional. Então, a constante de acoplamento fica adimensional. Opa, tudo bem? A constante de acoplamento fica adimensional e eu jogo toda a dimensão aqui. Então, esse aqui é o ponto. Então, todo mundo que já leu um pouquinho sobre regularização dimensional, quando você fala, todo mundo já leu um pouquinho sobre regularização, renormalização, sabe? Tem que ter um ponto, tem que se introduzir uma escala de massa, onde eu vou fazer subtração. Quer dizer, na regularização dimensional, essa massa que aparece, que o esquema de regularização, que a renormalização pede, é que quando eu mudo a dimensão, a constante de acoplamento muda de dimensão. E aí, para eu naquela dimensão
extra, reduzida que eu manter a minha constante de acoplamento adimensional, eu introduzo uma escala, um parâmetro com dimensão de massa, de tal maneira a garantir que a constante de acoplamento aqui seja adimensional. Então foi por isso que apareceu esse epsilon aqui, certo? Esse bi elevado a epsilon aqui. Está colocando aqui, na verdade, né? Tá certo, né? Eu Você fez explicar de novo. EBD foi. Aqui foi o seguinte: o meu Lagrangiano tem dimensão de massa elevada a D. Então, eu mudei de dimensão. Então, esse cara aqui tem uma dimensão de massa elevada a X. Eu não sei quanto que vai. E aí, esse cara aqui, Φ, tem dimensão de massa elevado a 1 menos epsilon sobre 2. Mas aí eu tenho o Φ4. Então, esse cara aqui tem dimensão de massa elevado a 4 menos 2 epsilon. Então, claro, eu quero que essa dimensão D, eu quero que isso aqui tenha, eu quero calcular esse x, eu calculo o x por essa equação aqui. Então, o x fica D menos 4 menos 2 mais 2 epsilon. Mas D menos 4 é menos epsilon. Então, menos epsilon mais 2 epsilon dá epsilon. Então, a minha constante de acoplamento tem dimensão de massa elevada a epsilon em D dimensões. Então, o que eu faço? No lugar da constante de acoplamento, na verdade, deixa eu ver uma coisinha aqui. Eu até colocaria já aqui também, deixa eu ver uma coisinha aqui no Ramon. Isso. Bota aqui no G2, deixa eu ver aqui uma coisinha assim. Isso, bi elevado a 4 menos d, tá certo? Bi elevado a menos epsilon, deixa eu ver aqui, tá certo? Lambda de 2. G2, G2 de 2, tá certo? Só porque tá legal, vem, bom, então só seguir os cálculos aqui. Assim, tá legal. Tá jóia. Então dá esse bi elevado a epsilon, tá certo? E esse gráfico aqui, deixa eu ver aqui o outro, que é o, essezinho aqui que ele dá, eu deveria ter colocado. Ah, mas esse aqui desaparece também. Então, desculpa uma coisinha só. Esse, só para o que aqui não tem e aqui tem. Pelo seguinte, quando a gente vai calcular esse gráfico aqui, a gente já coloca o mi elevado a epsilon aqui também. Só que no cálculo aqui, quer dizer, quando a gente for fazer, vocês vão ver que na hora da expansão em epsilon, esse mi elevado a epsilon desaparece daqui e aqui fica esse mi elevado a epsilon. Cada constante de acoplamento vai ser mi elevado a epsilon vezes lambda. Então, quando for calcular esse gráfico aqui, vai aparecer duas constantes de acoplamento. Então, vai aparecer mi elevado a 2 epsilon vezes lambda 2. Mas aí, com a integral, isso aqui vai ser reduzido. Aí, quer dizer, a gente vai ver que isso automaticamente, no final, sai esse mi elevado a epsilon. É isso que eu estou colocando aqui para vocês. Então, o que eu estou colocando para vocês é o seguinte. Ao calcular esse gráfico de Feynman loop, aparece essa divergência. E ao calcular esse gráfico de Feynman loop, aparece essa divergência. O que vocês estão observando? Essa divergência aqui, ela é proporcional ao termo de massa. E essa divergência que está aqui, ela é proporcional ao termo de acoplamento, a constante de acoplamento. Então, a ideia do método agora, isso aqui é a regularização. A regularização é a primeira parte do processo. No livro do Ramon, ele, aqui no livro do Heider, eu acho que ele nem dá, deixa eu ver se ele dá. Ele te chocou um pouco? Eu nunca. Porque ele aparece assim. Pode falar. Tipo o Pereira entrou no baile, e depois ele é dono do baile, né? O grupo de regularização, né? Eu achei a entrada dele no baile assim, muito simplória para ser dono do baile. Ele diz que é a entrada do Mi? Ele entra aí, né? A Salvador se mostrou. Mas depois o grupo de normalização é baseado nele. Isso, é baseado nele. Eu considero o grupo de normalização uma equação tão importante quanto a lei de Newton.
Tipo assim, teoria quântica de campos agora, vamos dizer, e ele entra aí assim, aquela coisinha, deixa entrar, entendeu? Fecha aqui. E aí ele é dono uma grande consequência. E depois é dono do baile. Tá, vamos trabalhar com essa ideia para a gente tentar explorar essa ideia aí quando a gente for fazer o grupo de renormalização. Vamos tentar, então, esse ponto assim, um ponto meio nevrálgico. Por que o Mi parece que ele entra tão assim, sem despercebido e depois ele ganha uma dimensão tão grande, né? Tá certo. Deixa eu botar só uma coisinha aqui, pessoal. Dizer, na verdade, aqui, vou pegar o resultado final, porque na verdade aqui, deixa eu explicar para vocês. Tem 3 gráficos que contribuem aqui, que são os gráficos, que são as permutações das linhas externas. Está bem explicado. Eu sei que são coisas que estão no livro, não vou ficar explicando, não. Eu quero colocar aqui para você, se eu reescrever essa resposta aqui, que ficou da seguinte maneira. Vou botar aqui. Ficou assim, vou pegar a parte divergente, na verdade ficou isso aqui. Esse gráfico vai dar para nós assim, menos I. Então, colocar assim, lambda, Mi elevado a epsilon, deixa eu colocar aqui dessa forma. 1 menos 3 lambda aqui, sobre 16 e 2 epsilon, mais a parte física. Aqui, então isso aqui tem esse 1 sobre epsilon. Então, na verdade, esse gráfico, ele dá sem nó. Permutações da linha externa, que é fácil de entender aqui, e que, na verdade, esse gráfico aqui está dando isso. Então, o que a gente está querendo entender, isso apareceu essa divergência aqui nesse gráfico e essa divergência aqui nesse gráfico. Essa divergência, o que está acontecendo? Ela está aparecendo ligada ao termo de massa. Está ligado ao termo que tem massa. Esse termo aqui, ele não aparece a massa, só aparece a constante de acoplamento, lambda mi elevado a epsilon. Então, a ideia que a gente vai ter aqui vai ser assim. O que eu faço? Então, isso aqui é o que nós falamos que chama-se regularização. O que é a regularização? Existem vários métodos de regularização. A regularização é um esquema matemático que você cria para poder pegar as integrais que são infinitas e quebrar essas integrais na parte finita. O Marcos aí, que o grupo lá do Elimar mexe bastante com essa questão de regularização, né? Como é que dá o critério para regularizar as integrais. Você quebra a integral, você introduz uma maneira de mostrar. Você introduz uma maneira, o grande galã da novela, olha a malhaçãozinha. Olha só. Tem cara de malhação aí, né? Gosta de ver uns lourinhos assim, né? Só falta me descobrir. Só falta me descobrir. Então, claro, se vier aqui, você larga essa bolsa de 1.000 e não sei quantos reais no instantinho. Vai lá para a novela, para o núcleo da Globo, lá, como é que é o nome daquele lugar? Tem um nome. Projac, né? Projac. Então tá legal. Podia botar um estudante de física, né, na malhação, seria legal. Infelizmente seria o nerd, o bobo, né? O que não ganha mulher, né? Não, mas sempre ia ter um. Seria um lugar comum, né? Sempre tem uma que dá volta. Ia ser difícil não avaliar essa. O pessoal vai sempre escolher Se fosse eu, não ia ser difícil. que é o que faz papel de bobo. Agora com a LHC Brancão. tem alta. O LHC tem até uma malhação, assim, Não, eu digo, o LHC botou, acho que eu fiz em alta ainda. um capítulo, já o professor Scheller, você vai lá Mas o na palestra, na escola do Malhação, sim, tem. Malhação, acho que com isso a gente deixa de ser o bobo, como diz a mãe, os bobões, que são a mãe de Dória, que tem uma classificação muito boa, que é chamada os físicos bobões, estudam tanto, não ganham dinheiro, não vejo mérito nenhum. Por isso que eu fiz astronomia, para tentar fugir. Porque é astronomia, né? Tentar fugir um pouquinho. Exatamente, não consegue. Os astrônomos também são bobões, né? Então, o esquema de regularização é isso, é um esquema matemático que a gente encontra para pegar essas integrais que são infinitas e poder quebrar essas integrais, quer dizer, isolar a parte que é infinita da integral de uma parte que é finita. Então, existem vários métodos. Existe o método da regularização dimensional, que nós adotamos, estamos usando esses livros aí. Tem o chamado método de Pauli-Villars. Método Pauli-Villars, a gente introduz novos campos, são campos tipos de Gauss que vão regularizar os propagadores. Então, Pauli-Villars. Você tem uma boa discussão sobre Pauli-Villars no livro do Gogoliu Vovchik. Uma boa discussão.
é um método também que é usado. Outro método que é usado é o chamado método da regularização analítica. Tudo é regularização. Tem outro método que é usado, que é o método da derivada superior, é o método de Slavnov das derivadas superiores. Tem um outro método que é usado também, que é o método da regularização analítica no espaço dos momenta. É regularização, não, no espaço das coisas, no espaço de configuração, tem um nome especial para esse método, regularização. Marca. Qual o nome do teu método? Tem vários métodos que podem ser adotados na regulação analítica, espaço X, espaço de coordenadas. Tem também o chamado método do cutoff, que é o método em que você limita a integral no espaço dos momentos a um valor máximo de modo do momento, você vê um passo disso. Então, tem vários métodos para poder se fazer a regularização das integrais divergentes. Então, além do método de regularização dimensional e outros até que eu posso não ter mencionado aqui. Se vocês olharem o Rivers, o livro do Rivers, ele faz uma, eu botei aqui, o livro do Rivers, ele é bom para isso, ele faz vocês encontram lá assim, uma descrição de quase todos os métodos de regularização mais conhecidos. Então, se vocês quiserem ter assim, uma ideia dos métodos de regularização que são adotados, o livro do Rivers tem isso. Nós estamos adotando aqui um método particular, que é o método da regularização dimensional, que é o mais popular para quem faz teorias de Gauge, para quem faz supersimetria. Uma questão histórica. O Feynman, toda aquela turma 47, 48, tudo católico. Eles fizeram tudo o método mais intuitivo possível, que era o método católico. Claro. A regularização dimensional é o método do Toft e Poliakov, Toft e Veltman e Jean-Viage Pauli no método da década de 70. Início, final da década de 60 e início da década de 70. Pauli Villars já é mais antigo, a regularização analítica também, o método de Slavnov também é da década de 70. Então são métodos de regularização. O que é importante é regularizar. É você pegar as integrais que são infinitas, dizer, os infinitos estão aqui, e a parte finita da integral é isolada. E aí o segundo passo é a renormalização. Senhor, todos os métodos são igualmente bons para Não. qualquer? Não. Os métodos têm seus prós e seus contras. Por exemplo, o método do Slavnov das derivadas superiores, ele te deixa um buraco com divergência. Você não consegue regularizar a teoria ao loop. Você só consegue regularizar a teoria de 2 loops para cima. Ao loop você tem que entrar com outro método que auxilie ele. Então, o método assim, mais popular, o método que tem mais prós, é o método da regularização dimensional. O método cutoff tem um problema que ele quebra a simetria de Gauge. A regularização analítica no espaço X é muito complicado. O método da regularização analítica é mais complicado. Pauli Villars é bom também, mas você tem que introduzir uma série de campos que no final você tem que tirar. O método assim, mais limpo, mais objetivo, é o método da regularização dimensional. E porque tem alguns métodos que são difíceis de você trabalhar em algum problema, mas tem algum método que invalida o resultado? Por exemplo, quebra de simetria de Gauge do cutoff, ele pode invalidar o método da regularização dimensional ele é compatível com a simetria de Gauge. Não invalida. sim. Esse método também, esses métodos todos aqui preservam a simetria de Gauge, tá. menos o método do cutoff. Se ele quebra uma simetria, você não pode usá-la. Isso, não. Aí não é bom. Não é bom, você não quer quebrar as simetrias. Tem um outro método também, que é aquele método das florestas, né? Que é o método, eu acho que tem o nome dos autores, mas é aquele método das subtrações, é o método de Bogolyubov e PPHZ. Bogolyubov, Parasiuk, Rep e Zimmermann. Também o método PPHZ. Esse método, PPHZ, é um método bom, mas ele é muito bom só para manipulações formais. Quando você vai fazer cálculo no modelo padrão, e o pessoal que faz cálculo no modelo padrão, cálculo de precisão, né, de testes de precisão das interações eletrofrágicas, quer calcular processos para o LHC, todo mundo usa a regularização dimensional.
Esse é o método dos fenomenólogos, tá? E é o método mais prático que a gente tem. Esse método aqui é muito bom. Quer dizer, quem adota o BPHZ é o pessoal mais ligado ao axiomático, o pessoal mais de fundamento, tá? Esse método aqui é um método muito formal. É um método que funciona muito bem, mas é muito formal. Então, a gente pode escolher. Esse método de derivadas superiores é muito interessante também. É um método que pode ser bom em supersimetria também. Tem uma discussão vasta dos aspectos que são bons e dos aspectos que são ruins dos diferentes métodos. Vocês estão fazendo grupos de estudo aí, essas discussões, assim, esses parênteses que eu vou deixando, vocês podem, no grupo de estudo de vocês, discutir. Para isso, eu diria, o livro do Rivers é muito bom. Tá? Porque geralmente, em muitos livros, você não encontra nem detalhes desses métodos. Mas se você olhar aqui, só tem regularização dimensional. Se pegar o Nash, só tem regularização dimensional. Já o Bogolyuk não tem regularização dimensional, tem o Pauli Villars. Então as coisas estão meio espalhadas. É difícil ter um livro que congregue todos os métodos de regularização, que você consiga fazer um apanhado geral no mesmo livro. O Rivers te dá isso. Tá? O Itzikson Zuber, ele fala de alguns métodos. Ele fala do cutoff, ele fala da regularização dimensional, ele fala do BPHZ, mas, por exemplo, não toca no Slavinov, ele não toca na regularização analítica. Então, o livro, eu acho que o livro do Rivers ele conseguiu organizar, mas se encontra um pouquinho de todos lá. Tá? Talvez não esse. É método na regularização analítica do espaço X, porque esse método aqui é um método mais novo, foi desenvolvido até por um grupo de espanhóis na início da década de 90, final da década de 80. Tudo bem, mas o Rivers já dá para vocês um bom espectro dos métodos. Então, isso é o que a gente chama de regularização. É pegar as integrais e quebrar. Esse gráfico aqui está bem desenvolvido, feito em detalhe, não está feito no Rider. Quem faz esse gráfico aqui em bastante detalhe, que é bom vocês darem uma olhada, não precisa nem estudar em detalhe não, mas dá uma lida. Dá uma acompanhada, está feito em detalhe assim mesmo, para estudante entender, está no livro do Guerra. Esse gráficozinho está bem feito lá, vale a pena vocês verem, porque não é para estudar em detalhe, mas é para ver que tem vários cuidados, ele chama atenção para todos os cuidados que tem que ter no cálculo desse gráfico. E aí ele calcula esse gráfico, seria bom vocês trazerem o resultado para a próxima aula, só para, não é preciso saber fazer tudo, mas porque esse gráfico aqui vai ser muito importante para renormalizar a função de onda do campo, esse gráfico vai renormalizar a massa, esse gráfico vai renormalizar o vértice e depois a gente vai ver que a junção disso tudo renormaliza a constante de acoplamento, que é o que vai dar a função beta. Eu vou querer chegar na função beta com vocês. Então, O Amit, ele faz bem também, cálculos, né? acho que inclusive ele tem um apêndice. Então é bom vocês olharem. Eu tenho pouca prática com o Amit, mas eu sei que você sempre gostou muito do Amit, então vocês deem uma olhada no Amit também. Tem na biblioteca, deve ter um livro muito clássico. Então, se vocês puderem dar uma olhada, quer dizer, ninguém vai estudar tudo isso, né? Estou falando, mas é o momento de vocês saberem onde as coisas se encontram, porque lá na frente, de repente, vocês vão ter que estudar isso por alguma razão de trabalho, alguma coisa mais ou menos material. O Amit eu tenho pouca prática com esse livro, mas a gente não usava muito ele. Não, eu fiquei meio desacostumado. Você tinha uma tradição com esse livro do Amit, né? Na época a gente queria, na época do nosso, queria aprender essas coisas. O Amit é bom. E o único que a gente pintou na época foi o Amit, que fazia. Mas vocês deem uma olhada então. Deem uma olhada também. Tá? Então. Ele tinha clientes, tinha tudo. Os detalhes de conta, de cálculo, né? Isso é bom. Nesse momento que vocês O fazerem. Ramon veio depois, né? O Ramon depois, o Ramon é mais moderno. O Amit é mais antigo. O Ramon do Nash é da década de 70, o Ryder é da década de 80, o Ramon é do final da década de 70. Sempre tinha, na época a gente vendeu a coisa do Veltman, né? Mas o Veltman era compreensível e incompreensível. Não, o Veltman é assim, é um artigo, não é muito didático. Eu acho que isso aqui, aí como isso aqui entrou nos livros, aí ficou mais fácil. É feito para o estudante sentar. É o que eu digo, num curso de teoria de campo, eu prefiro não gastar meu tempo ensinando vocês a fazer a integral. Isso é a coisa que a gente faz, né? Prefiro agora, vamos saber usar o resultado. Então, eu não quero ficar aqui fazendo integral e pegar a função. Está no livro, está bem feito, para que eu vou repetir? Eu prefiro agora trabalhar os aspectos de aplicação, os detalhes, né, as discussões que a gente tem, porque às vezes o livro dá os cálculos também não te diz nada quase. Você fica ali meio perdidão dos detalhes. Os livros, por exemplo, fazem muito pouco, se vocês olharem esses livros todos, vão encontrar muito pouco sobre Power Cálculo.
toda essa discussão que a gente fez aqui de power count, essa questão da constante de acoplamento, isso aí tem nem toca direito. Se vocês pegarem o próprio Ryder aqui, está muito pouca coisa sobre isso. Ele faz o power counting aqui mas discute um pouco essa questão da constante de acoplamento, esses contra-exemplos. Então, eu prefiro passar mais tempo com isso, que é o que pega a gente na teoria de campo. Na hora que você paga o mico, muitas vezes você não paga o mico na hora de calcular a integral. A integral você vai calcular. Você paga o mico na hora de saber o que fazer com esses resultados, que aí você às vezes pode cometer erros triviais. Então, o Zé, eu acho que na somatória os livros são bons tudo. Sabe? Você soma, um livro fala mal de uma regularização, outra regularização. Não tem um livro assim que seja uma caixa de... os livros são muito complementares. Você pega uma coisa daqui, outra coisa daqui. Eu não sei porquê, eu acho que é uma questão histórica. Pode ser. Porque agora, quem não fazer esses cálculos é o trabalho do pedreiro. Se você nunca fizer um cálculo disso aí, você nunca vai ser físico. Eu acho que tem que ter um cálculozinho uma vez na vida. Então, eu falo, nesse momento, se vocês pegarem um processo desse, uma função de green dessa, por exemplo, esse gráfico aqui é muito instrutivo. Eu acho assim, cara, faz esse gráfico aqui na teoria FIPAC e faz esse gráfico